Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Xinling e você está no canal 2000. Bom gente, neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o livro que eu vou estar lançando, mas ele não foi lançado por alguns motivos aí de não ter orçamento. Tipo assim, falta ele imprimir ele primeiro para eu mostrar aqui. Inclusive eu iria esperar para imprimir ele, para mostrar aqui para vocês, mas infelizmente não deu para fazer isso, pelo menos não no ano de 2018. Vamos ver o que vai dar. Mas eu pretendo também lançar esse livro, publicar esse livro, inclusive até lancei ele para fora do país também. Já traduzi ele para inglês também, mas neste vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre esse livro que eu vou falar. Não, que eu vou publicar. Mas gente, eu não vou contar spoilers, por incrível que pareça, até que seria meio sem graça se eu contasse spoilers aqui, mas tudo bem, vou falar um pouco sobre ele. O livro se chama Pocket Friends, você já deve saber isso se você já viu meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é Games e Vídeos, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento também. E vou falar um pouco sobre esse livro agora. O livro Pocket Friends ele conta a história de umas pequenas criaturas que vivem numa dimensão paralela, que é o próprio nome lá, Pocket Friends, e que eles são, por incrível que pareça, eles são muito amigáveis. E dificilmente tem guerras contra eles. A chance de ter uma guerra entre um ou mais Pocket Friends é a mesma do Palmeiras conseguir um Mundial no ano que vem, por exemplo. Ou seja, quase nula. A última vez que o Palmeiras teve Mundial foi lá na década de 1950. E desde então não tem mais Mundial do Palmeiras. Então, eu ia explicar que existem dois mundos. Existe, é claro, Pocket World, que é essa dimensão paralela aí, onde as criaturinhas são muito coloridas, são muito fofinhas também. Elas também são muito amigáveis. E tanto que a maior falta de ética para eles lá, segundo eles, é não demonstrar um amor. Enquanto isso tem o nosso mundo, que é um mundo sombrio, um mundo onde guerras civis são frequentes, todo mundo faz tudo por dinheiro. Então, é tudo... Nesse mundo aqui é praticamente... é bem assustador pra eles. Aí o que acontece? Um dia tava acontecendo praticamente normal, mas de repente notaram que uma das personagens lá, que eu vou falar, que é a Rosie, que é a personagem rosa lá, que eu vou te mostrar daqui a pouco os personagens, vou falar a ficha técnica deles. Ela foi sequestrada pelo Dr. Bedek, que é um cientista maluco lá, que gosta de fazer experimentos usando os Pocket Friends, e nenhum deles sai vivo. Aí depois de muita briga lá, ele estava entediado, não tinha nada pra fazer, o Dr. Bedek, aí decidiu procurar por umas pedras mágicas que ele achou num livro que tinha numa biblioteca, uma espécie de biblioteca que tinha no topo do laboratório dele, ou melhor, no segundo andar do laboratório dele. Aí depois que voltou, teve umas discussões lá com os Pocket Friends, uma briga, um correndo atrás do outro. Eles conseguiram até salvar a Rosie, mas as pedras lá que ele pegou, elas abriram um portal. Esse portal aí levou os Pocket Friends para o nosso mundo. Eles foram lá para uma cidade fictícia do Canadá chamada Sunshine Hills, que é localizada exatamente no meio do console. Não, do console não, do país. E pelo que eu vi no mapa, ele fica pelo que eu marquei no mapa, ele ficaria na província de Saskatchewan, que é lá no centro mesmo, que faz fronteira com a Alberta, que faz fronteira com a Colômbia Britânica, que é onde fica Vancouver. Cidades famosas lá do Canadá. Porém, essa aí é fictícia, não existe não. É uma cidade que se destaca das outras por ser mais colorida assim. Por isso que os Pocket Friends não tiveram tanta surpresa assim. Mas não deixaram de ficarem surpresos por aí. Lá eles conheceram um menino de 13 anos chamado Ryan. Ele tinha vários problemas. Por exemplo, tinha problemas com as suas notas em matemática. Ele também tinha problemas com valentões na escola. Ele era espancado, ele levava porrada dos valentões na escola. E além disso, ele tirou um 0. Quando ele chega lá em casa da escola, ele viu que tirou um 0 na prova de matemática. Aí os pais ficaram deixando ele de castigo lá. Cara, castigo pra mim, essa palavra é maldita pra mim. Então, não fala essa palavra pra mim, porque senão eu esmurro você até a morte, cara. Tô zoando, mas por favor, não fala não. Essa palavra é muito feia ali. Aí quando o Ryan encontrou os Pocket Friends, a primeira recepção dele foi, por exemplo, a mãe dele confundiu os Pocket Friends com ratos. Aí pediu pro Ryan matar eles lá. Mas depois eles explicaram tudo e foi tudo resolvido na paz. Aí beleza, o Ryan ajudou os Pocket Friends
pra o que eles queriam. Então, aí a história se desenrola aí. Agora, gente, vou falar um pouco sobre os personagens da série. Se vocês possivelmente já viram... Bom, se vocês me seguem no Instagram, vocês possivelmente já viram esses personagens aí, porque eu postei fotos deles no meu Instagram. Vou falar aqui primeiro da Lily. Opa! Essa aqui, gente, é a Lily. Olha só que fofinha, gente. A Lily é a personagem mais nova da turma. Ela tem só 6 anos de idade. Sim, ela só tem 6 anos e apesar disso é muito inteligente. Por ser muito inteligente, ela também tira as maiores notas em matemática. Pois é, gente, ela é totalmente o contrário do Ryan, como vocês devem imaginar. Ela também é uma menina muito educada. Ela é uma boa menina, gente. Ela também é muito... Ela é rigidamente educada pela sua mãe. Ela mora com a sua mãe pertinho da prefeitura de Forest Town. Se você não sabe, Forest Town é a cidade onde eles moram. E por isso ela também é bem... Ela é muito educada, como eu disse. Bom, por ser uma criança, ela também é muito ingênua. Por ser muito ingênua, isso irrita às vezes, principalmente o Chaizan e a Rose, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, apesar de não dar certo com o Chaizan e às vezes com a Rose, ela também é muito bom ter ela por perto, porque além dela tentar ajudar, embora nem sempre ela consiga, mas pelo menos ela tenta, ela também tenta sempre fazer as outras pessoas ficarem felizes. Além disso, a Lily também considera a Rose a sua melhor amiga, pois o primeiro desses amigos que ela encontrou foi justamente a Rose. E também, desde então, ela considera uma ótima amiga. E não é à toa, as duas também dão muito certo. Mas como eu disse, ela às vezes irrita, mas sempre bom ter ela por perto. O próximo personagem aqui é o Chuck, esse... O que eu posso dizer? Esse menino obeso aí. Ele tem o dobro da idade da Lily, ele tem 12 anos e sempre tem problemas com o peso dele. Vocês podem ter visto aí, ele tá sempre comendo um hambúrguer por aí. Tá comendo um hambúrguer aí na foto. É o que acontece. Ele sempre tem problemas com peso, ele é um grande amigo do Chaizan. Daqui a pouco eu mostro o Chaizan pra vocês. E também, assim como ele gosta de jogar videogame junto com o Chaizan. O Chaizan é basicamente eu aqui, eu vou falar daqui a pouco o que acontece. Mas apesar de ter uma fome de leão, cara, ele tem um coração maior que o estômago, ele sempre sempre tá disposto a ajudar quem precisa, e ele também não é preguiçoso não, ele é barra pesada, tanto que ele é o personagem mais forte do jogo que eu tô fazendo. Gente, tô tentando fazer um jogo também com esses personagens, só que a história do jogo vai ser totalmente diferente da história do livro. Além disso, a história do jogo vai se passar bem antes da história do livro. E vocês podem perceber aqui. O Chuck também, além de ter problemas com peso, ele também seria bem forte no jogo. Ele é o personagem mais forte lá. Mas, apesar disso, ele tem um coração maior que estômago. Ele tem grandes amigos aí também. Inclusive o Chaizan, seu melhor amigo, que estuda na mesma escola. Vou explicar por que isso acontece. Em Forest Town existe apenas uma escola que vai da educação infantil até o ensino médio. E olha só que coisa interessante, ninguém se dá mal lá com ninguém, diferente daqui, que se você colocar uma criança se você colocar uma educação infantil junto com o ensino médio, vai ver um monte de adolescente lá matando as crianças tudo. Mas em Forest Town, ou melhor, em Pocket Road inteiro, isso não acontece. Mas como sempre, o Chuck ele é muito otimista, ele serve como de consolo para toda a turma, porque ele é muito otimista também. Agora, o próximo personagem aqui é o Chaizan. Olha só que imagem fofinha dele, com a Lily de cavalinho aí. Eles estão numa planície, fica bem próxima de Forest Town. O Chaizan, ele é basicamente o adolescente atrapalhado da turma. Ele tem 16 anos e... ele também é um nerd, porque ele gosta muito de videogames também. E também considera o Chuck como seu melhor amigo. Eles sempre estão por aí, fazendo umas traquinagens na cidade. E também comendo fast food, comprando videogames também. Isso, como quase todo nerd que você vê por aí também. E ele também não é tão inteligente quanto os outros, mas às vezes ele sempre dá umas mitadas também, né? E como eu disse, ele é um adolescente atrapalhado. E eu não sei o que ele faria sem a ajuda da Rose, que é a mais velha e sábia lá na turma. Daqui a pouco eu falo sobre ela.
Mas então, ele por ser bem atrapalhado, sempre acaba se metendo em confusão, sempre... Por exemplo, no livro tem uma parte lá que ele caiu numa armadilha, você vai descobrir por quê. Mas, de qualquer forma, ele sempre está disposto a ajudar quem precisa, mesmo que ele não consiga. É basicamente a Lily. Falando na Lily, ele, tipo assim, não suporta muito a Lily. Apesar disso, os dois quase sempre dão certo no final. Quase sempre. Porque ele acha a Lily uma menininha bem irritante. Mas, pra falar a verdade, ela deixa ele feliz muitas vezes e também tenta ajudar ele. Mas é difícil explicar isso, cara. E assim como o Chaizan também não é muito estudioso. Apesar disso, sempre pede ajuda quando ele precisa mesmo. Agora, gente, estamos aqui com a personagem mais velha. Ela tem 22 anos. Essa aqui é a Rose. Olha só que imagem bonita. Eu mesmo considero a Rose a minha personagem favorita dos Pocket Friends. Até porque ela é muito bonita também e muito inteligente. Ela tem, como eu disse, ela tem 22 anos, é muito sábia, muito inteligente também. Está cursando Biologia na Universidade de Forest Town, que é uma das melhores universidades que existem lá. Tanto que Forest Town virou um ponto turístico por causa disso. Ou melhor, não só turístico por causa da sua aparência, ser uma cidade muito bonita, mas também muitos estudantes de Pocket World querem cursar lá naquela universidade. A Rose, por ser muito estudiosa, às vezes ela fica muito cansada e até mesmo nervosa quando ela está nos estudos. Mas ela sempre pede ajuda quando ela precisa. Mas também ela está sempre disposta a ajudar os outros Pocket Friends. E por ser a mais velha e sábia, ela também, cérebro da turma, visto que ela também, por ser a mais estudiosa, ela é muito inteligente também. Às vezes ela fica nervosa quando está fazendo um discurso, por exemplo. Isso que ela é mais tímida do que os outros Pocket Friends, ao contrário do Chaizan e da Lily, que são mais extrovertidas. Mas ela sempre se dá bem quando ela precisa. E também, vocês podem ver aí o quanto que ela é estudiosa. Ela está aí segurando um livro de biologia, está abraçando um livro de biologia. Ela ama estudar, gente. E também, não sei o que essa turma faria sem a Rose, porque sei lá o que aconteceria, gente. Agora, gente, eu vou falar do vilão da série, que é... Sim, gente, esse é o Dr. Bad Egg. Ele é o vilão, um cientista maluco que tem uma história um tanto quanto perturbadora, pra falar a verdade. Ele gosta de fazer experimentos usando os Pocket Friends, como eu falei, e poucos deles saem vivos, e os que saem vivos saem com sequelas incuráveis. E olha só o nível da loucura. Mas nem sempre foi assim, ele já foi um Pocket Friend bonzinho. Há muitos anos, ele tem 52 anos, como eu disse lá no Instagram, e ele nem sempre foi mal assim. Ele foi até um Pocket Friend bonzinho, pra falar a verdade. Há muito tempo atrás, ele era um estudante da Universidade de Forest Town, e ele se formou lá na Universidade de Forest Town como um engenheiro químico. Aí ele era muito amigável também, assim como os outros Pocket Friends. E assim, ele era muito inteligente, extremamente inteligente. Talvez até mais que a Rose, pra falar a verdade. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Uma vez ele estava... Como que eu posso dizer? Em um dos experimentos dele, difícil explicar, cara. Pois é, ele começou a trabalhar num laboratório. Aí ele mesmo projetou uma máquina lá, uma máquina de modificação genética. Com essa máquina ele fez vários experimentos, como por exemplo, aumentar e diminuir o tamanho de um lagarto, por exemplo. Foi isso que ele fez uma vez. E também ele fez várias outras coisas também, para modificar algumas coisas, melhoramento genético. Uma máquina basicamente de mudar o DNA de algumas coisas, ou acrescentar alguma coisa. Talvez seja até para fundir algumas coisas também. Mas o que aconteceu? Em um dia aparentemente normal, ele mesmo tropeçou. Ele estava entrando no seu laboratório, tropeçou e caiu na máquina. Ele acertou a máquina, que inclusive ele caiu dentro da máquina e a máquina se trancou com ele lá dentro. Aí o que aconteceu? No mesmo dia ele não sentiu nada de anormal, ele estava normal. Mas quando ele acordou no dia seguinte, ele estava bem maior, mais pesado, e seu comportamento também mudou. Ele ficou mais impulsivo e também ficou mais
ele também passou a se preocupar menos com os Pocket Friends, então cada experimento que ele fazia era maluco, quase nenhum Pocket Friend saía vivo com isso. Ou melhor, os que saíam vivos, saíam até alguns vivos também, só que esses vivos aí, eles ficaram com sequelas incuráveis. A coisa aí ficou tão doida que ele chegou até ser expulso de Pocket World. Não, de Pocket World não, de Forest Town, a cidade lá. Aí, revoltado, ele mesmo construiu um laboratório lá no meio da floresta. Pois é, Forest Town se chama assim porque ela é rodeada de floresta, assim. Mas o que aconteceu depois? Ele mesmo assim, ele continuou indo lá pra Forest Town, pegar uns Pocket Friends e fazer uns experimentos bem cabulosos lá. Aí ele tá assim até hoje. Sorte que você vai descobrir o que aconteceu com ele no final do livro. Pois é, todas as histórias do jogo, elas se passam antes mesmo do livro. Mas é claro, gente, esses aí são só os protagonistas e o antagonista, os principais personagens. Bom, não vou falar muito sobre o Ryan, porque você já vai descobrir a personalidade dele quando você lê o livro. Então, gente, de qualquer forma, vou dizer que as minhas inspirações para esse livro, e por incrível que pareça não foram poucas. Uma das minhas inspirações é a Turma da Mônica. Você pode ver aí que alguns personagens aí usam sapatos e outros não. Pra falar a verdade, os únicos que você vê aí que usam sapatos são a Lily e o Chuck. Vou mostrar o Chuck aqui, gente. Os únicos que usam sapatos são a Lily e o Chuck. Mas isso vai variar de um Pocket Friend para outro. Alguns vão usar sapatos, outros não. Tá, mas por que os outros não usam sapatos? Bom, eu não sei como seria a Rose usando sapatos, mas... bom, se eu achar ela bonitinha desse jeito, tudo bem. O Tyson também não usa sapatos, como você pode ver. Só a Lily que usa sapatos aí, como você pode ver também. Mas de qualquer forma, o único personagem lá que usa sapatos é o Cebolinha lá da Turma da Mônica. Uma outra inspiração foi os Backyardigans. Você pode ver até mesmo que foi mera coincidência, gente, mas a Lily, ela pode ter te lembrado da Tasha um pouco, a Tasha dos Backyardigans. E também ela pode te lembrar um pouco a Lisa dos Simpsons, mas é pura coincidência, não me inspirei nesses personagens, mas inspirei no estilo dos personagens. Por incrível que pareça. Você pode notar que a Tasha também é a única personagem que usa sapatos lá. Não me perguntem por quê, porque nem eu sei. Agora, também me inspirei um pouco em Jelly Jam. Os personagens também são bem coloridos e, pelo que vocês viram lá, eles são bem a cara dos Pocket Friends, pra falar a verdade. O Tyson, ele parece um pouco ele também parece um pouco o Ongo, que é o personagem lá que aparece no desenho. Ah, tá. Ele parece um pouco o Ongo, ele chega a lembrar o Ongo, mas não passa de uma mera coincidência, cara. A história do livro eu também me inspirei um pouco no jogo Sonic Rush. Se você não sabe, o jogo foi lançado lá em 2005 para o Nintendo DS, e é um jogo que eu consegui zerar. É um jogo até que legal, e parte da história do livro foi inspirada nesse jogo aí, e ficou legal de qualquer forma. E lendo o livro, você pode até acabar se lembrando dos Smurfs, mas, gente, eu não me inspirei em Smurfs, acabei tendo uma coincidência aqui. Era coincidência mesmo dos Smurfs, porque eu não estava pensando em Smurfs na hora que eu fui criar. Vou falar uma coisa, eu tive a ideia desse livro, saiu lá do ano passado. Não sei, parece que eu tive um sonho e decidi colocar isso no papel também. Aí só veio esse ano. Mas eu não sabia desenhar, eu queria muito desenhar esses personagens, só que eu não sabia desenhar. Aí eu decidi ir lá pra escola e dizer, não custa nada aprender. Então, beleza, eu fui lá, decidi aprender a desenhar sozinho. E o primeiro personagem que eu desenhei foi a Lily. E sim, cara, minha primeira reação, cara, que bonitinha, ficou bonitinha, vou continuar a desenhar. Então, foi isso mesmo que eu decidi fazer. Pois é, gente, eu desenhei isso na escola, como não tinha nada pra fazer, eu decidi fazer isso na escola. Mas de qualquer forma, vai ser mais difícil, porque eu não consigo desenhar com alguém dentro de casa. Aqui dentro de casa não tem muito espaço para desenhar, apesar da minha casa ser muito espaçosa, então não dá pra desenhar. Nem mesmo aqui no quarto, cara. Mas de qualquer forma, eu fiz o que eu queria fazer. Bom, gente, inicialmente eu ia fazer o jogo primeiro, mas eu decidi fazer o livro primeiro, porque seria mais fácil. Queria até fazer um filme, e o livro é mais ou menos assim, não é muito longo, porque eu basicamente escrevi o roteiro de um filme dentro do livro. Então, se alguém quiser fazer um filme desse livro, poderia me chamar para ser um diretor, por exemplo. Embora eu não tenha formado para diretor, mas tudo bem. Eu adoraria fazer
eu adoraria ser diretor desse filme. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse livro que eu... dessa prévia do livro que eu mesmo vou lançar. Então, gente, o que vocês acharam? Comentem aí embaixo que sugestões vocês poderiam fazer para o desenvolvimento do jogo. O que vocês acharam dos personagens que eu mesmo criei? Comentem aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de dar like nele, compartilhar ele com seus amigos, sei que eles vão gostar. E se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, se inscrever também no canal 2000 e me seguir no Instagram, gente. Meu Instagram está anotado aí no vídeo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, para o alto e avante, e até mais!